Nosso boa tarde a todos. Esperamos que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis, na proposição necessária dessa situação que todos estamos vivendo e aprendendo, né, a viver. E para que a gente possa dar início ao nosso trabalho da tarde de hoje, convidamos a todos que nos acompanhem com uma prece, em sinal de agradecimento, em sinal de muita paz, que possamos mentalizar as melhores situações, os melhores momentos em torno de boas vibrações e juntos trabalharmos durante essa hora, trazendo informações sobre a doutrina espírita, sobre os pensamentos contidos em tal doutrina libertadora, bem como também que sejam informações que possam, de alguma maneira, trazer a cada um dos nossos irmãos que estejam juntos agora, ligados a essa fala, uma interpretação capaz, uma interpretação renovadora, bem como também algo que preencha a tarde de cada um. Nosso muito obrigado, Pai, pela oportunidade de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre liberdade, esse tema tão importante e muitas vezes tão confundido, né? Porque o que é liberdade realmente? Segundo o dicionário, liberdade é o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, como é que nós exercemos e podemos exercer a nossa liberdade? Hoje nós vamos falar sobre a conquista dela, principalmente. Kardec nos traz uma visão. Sim, nos traz uma visão importante. Muito importante. Né? Muito importante. Dentro do estudo das leis morais, que você encontra no Livro dos Espíritos, que a gente sempre associa como sendo um elemento que acaba norteando o funcionamento de uma boa sociedade, uma sociedade capaz, né? Se todos tivessem acesso, de alguma forma, à ideia, né, à interpretação dessas leis morais, o estudo das leis morais, nós temos convicção em dizer a todos, uma quase plena, né, ideia e certeza, de muito carinho com relação à certeza, teríamos uma sociedade melhor. Então, caso você tenha interesse numa leitura até certo ponto, digamos, colocada independente de uma sequência que você tenha feito, né? Dentro do Livro dos Espíritos. O livro é didático, ele é capaz. São perguntas e respostas. E, a partir daí, você lendo as leis morais, você vai ter exatamente uma condição extremamente interessante de observar o comportamento do qual, então, Kardec, né, desenhou tudo sobre isso e nos informou a respeito disso. E ali, nós encontramos no capítulo 10, né, dentro, então, dessas leis, exatamente a formação de lei que você colocou, né, e ele fala da lei de liberdade. E há sempre uma discussão que abre todos os capítulos sobre aquilo que é considerado justamente a lei divina e a lei, no caso, o aspecto, então, da lei humana. Né? São dois elementos que são bem discutidos, bem colocados, então, nessa proposição. E é legal que as três primeiras propostas, os três primeiros elementos que Kardec, no caso, desenha nesse capítulo, né, faz com que a gente possa pensar um pouquinho mais em relação a esse aspecto, um pouquinho mais em relação a isso. Primeiro, né, a primeira proposição é se, afinal de contas, com as devidas posições, os aspectos os quais estejamos passando, né, se haverá no mundo. Veja, haverá no mundo, então, sempre no caso remetido a essa experiência existencial que, no caso, estamos aqui convivendo, estamos aqui emborcados, de alguma maneira, reencarnados, então, né? Se haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade, de ter a plena liberdade, então. Será que nós temos? E aí que está, né? Aí que está. Porque às vezes a gente fala, nós vivemos num mundo livre, numa sociedade livre, temos, né, tantos direitos. Quantas sociedades, de alguma forma, foram, né? Nós passamos a conhecer, tivemos informações a respeito disso, né? E Kardec recebe dos espíritos que não, categoricamente não. Porque todos nós, de alguma forma, precisamos um dos outros. Precisamos necessariamente dos outros, né? Assim como os pequenos com relação aos grandes, os grandes com relação aos pequenos, ou seja, a gente sempre precisa, de alguma forma, com essa interação, praticamente nos colocando numa situação um tanto de dependência,
que é um fato que, muitas vezes, quando você fala em dependência, você já Você coloca não tem liberdade de uma total. negação à liberdade. Exatamente. Não que isso seja um ponto assim de considerar como pacífico em nossa conversa. Nós vamos desenhar exatamente situações, elementos para que a gente possa perceber por que de nossa escolha desse tema da tarde de hoje, então. Mas veja, vamos lá, então, deve ter alguma condição, né? Em que condições poderia o homem, então, gozar de absoluta liberdade? Que é uma outra pergunta também, logo na introdução em relação a isso. Que, afinal de contas, seria o quê? O fato mais almejado, o fato assim mais, digamos, então, sonhado por cada um de nós. Afinal de contas, puxa vida, seria tão interessante, né? E ele dá uma resposta, os espíritos colocam uma resposta justamente a Kardec incrível, né? Em que situação seria isso? Só se você fosse um eremita. Acho que vocês lembram, né? O eremita no deserto, fincado justamente no deserto, daquela pura solidão, então, você então teria liberdade. De alguma forma, então, liberdade em relação a isso. E coloca-se que, desde que juntos, para justificar essa proposição, desde que juntos estejam dois homens, ou seja, dois espíritos encarnados, há entre eles direitos recíprocos que eles cumprem respeitar. Aquelas imaginárias linhas limítrofes que a gente muitas vezes coloca para que a boa convivência exista, né? Então, desde que você não interfira, digamos, na minha liberdade, eu respeito a tua liberdade. A atuação, de repente, então, possa acontecer, desde que não traga prejuízos a mim. Então, a partir daí, você vai colocando, né, alguns elementos que façam com que as nossas circunvizinhanças sejam delimitadas. Então, posso, no caso, migrar para tal espaço, desde que eu tenha, de alguma maneira, né, alguma anuência com relação a isso, alguma autorização com relação a isso. Então, você não tem liberdade, você pede. Né? Você pede de alguma forma, então. Então, ele coloca aqui, dessa forma, a partir do instante que ele tem que respeitar, veja que não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Entenda o termo. Porque muitas vezes, quando a gente, no caso, passa a ensaiar uma proposta, né, é importante que vocês talvez possam até imaginar que estamos discutindo, por hora, a chamada liberdade relativa. E o anseio nosso seria a chamada liberdade absoluta, da qual, então, poderíamos, numa boa... Podemos mandar e desmandar. Né? Seria, é isso que a gente quer. Aí já não é não tanto liberdade, que você passa a mandar e desmandar, a não ser em si mesmo. Né? Se isso for, de alguma forma, remetido ao outro, você já está cerceando do outro a liberdade. Exatamente. Então, veja só como funcionam as coisas. Né? E, afinal de contas, na última proposta, para a gente, de alguma maneira, elencar, né, o tema, né, vem lá na outra pergunta, que, inclusive, a pergunta 827, a terceira, então, do início do capítulo, sobre o tratamento da obrigação de respeitar os direitos alheios, né? Tira o homem de pertencer-se a si mesmo, que é sempre uma interrogação que, no caso, acaba executando. Veja, eu não posso fazer porque eu tenho que respeitar a isso, aquilo outro. Bom, vamos lá. É claro que todos nós, para que haja uma convivência, digamos, saudável, para que haja uma convivência social adequada, de alguma forma foram desenhadas leis, né? Chamadas leis criadas exatamente pela humanidade, para que nós pudéssemos, de alguma forma, percorrer, né, a nossa existência, ter condições da nossa existência, feitas, obviamente, sob condições. Essas leis foram traçadas, por mais, digamos, então, que sejam leis não tão adequadas, leis não tão formadas com aspectos, digamos, denotados como atuais até, elas ainda regem, né, a nossa sociedade. Temos nossa Constituição. Sim, muitas foram modificadas. Né? Não nos cabe agora fazer tratamentos a respeito de algumas, até bizarras, por sinal, que eram leis que estavam na nossa Constituição. E, ao longo, então, das reformas constitucionais feitas, né, fizeram-se adaptações, fizeram-se elementos, ou, no caso, foram até apagadas, deletadas de antigos processos, então. Então, tais leis, de alguma forma, fazem com que uma sociedade, de alguma maneira, conviva de uma forma pacífica e ideal. Quando se fala em lei, a gente tem todo um âmbito em relação a isso. Vem desde a lei, né, que a gente possa, no caso, imaginar como sendo a que rege a nossa sociedade, né? Mas dentro dela, então, tem muitas formas elencadas, muitas formas que estão ali interligadas. Né? Você pega, por exemplo, a lei de trânsito, que, de alguma forma, algumas modificações foram, né, recentemente, né, colocadas aí, mas são feitas para que, de alguma maneira,
tenham regência sobre a conduta, né? A conduta do cidadão que passa a transitar com automóvel, passa a transitar com ônibus, com caminhão, com uma moto, onde ele passa a respeitar, né, elementos adequados. Ele passa a entender que é uma faixa contínua, que é uma faixa dupla, que é o estacionamento permitido, estacionamento não permitido, né? E, obviamente, quando você transgride uma lei, você, de alguma forma, é penalizado, tá? Você, então, recebe aqueles terríveis pontos na sua habilitação, coisa que o vale. Se você vive em condomínio, né, se você, no caso, vive em condomínio, de alguma maneira você percebe sobre isso. Você acaba notando exatamente sobre isso, então. Tem os regulamentos. Isso, tem os chamados regulamentos. Nós Os não chamados temos liberdade regulamentos, total. então, é exatamente isso. É. Porque a gente sempre pensa, então aí vocês vão entender muito sobre o processo relativo e o processo absoluto. Uhum. Tá? Então, para que haja condições de um elemento adequado na própria sociedade, Que haja feita no condomínio, organização social. né? Aí vem exatamente a regência feita no condomínio, por exemplo. E isso tem das mais, se a gente, no caso, pudesse aqui pautar a vocês, nós perceberíamos quantos e quantos elementos são feitos, de alguma forma são criados, para que a humanidade, de alguma forma, conviva numa grandeza pacífica. Desde que esse país, ou que essa sociedade, seja uma sociedade politicamente ideal, politicamente tão livre, não esteja fincada a processos ditatoriais, subjugações, né? Que a gente, no caso, sabe que nesse mundo no qual a gente esteja, de alguma forma, encarnado, essas situações são extremamente determinadas, relevantes, super identificadas, né? Digamos, então, ditadores que mudam a própria Constituição do dia para a noite para que possam estar no poder ainda mais durante 10, 15, 20 anos, ou se perpetuar, se for o caso. Né? Uhum. E aí você fala, puxa vida, né? Vivemos sob tal circunstância, tal momento. E a Leila tem, inclusive, né, alguns dados importantes com relação a isso, pela própria, né, ideia trazida por Emmanuel, no caso, né, que a gente sempre tem por muito valor nos pautar uma certa obra, que ela Sim. seja exatamente a nossa linha de pensamento. Escolhemos, Emmanuel, escolhemos palavras de vida eterna, né? Mais uma vez e outras vezes virão, dada a propriedade que essa obra tenha, para que a gente possa estudar um pouquinho sobre o tema de hoje. Sim, sim. E aí, logicamente, buscando ajuda sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em outras obras de Kardec, né? Mas quando nós falamos em liberdade, nós observamos que essa liberdade, ela realmente não é absoluta, como você disse. A partir do momento que nós estamos divididos em classes, por exemplo, estratos sociais, já não há uma liberdade total. E desde Cristo, né, quando nós falamos em liberdade, a primeira coisa que eu me lembro é de Jesus. Porque, na verdade, Jesus, ele veio realmente nos apresentar a verdadeira liberdade. E quando ele nasceu, nós sabíamos que aquela sociedade de época vivia horrores, né? Nós tínhamos ali os poderosos e os subjugados, os escravos. E era realmente uma situação muito difícil. E Jesus, então, né, no momento, né, quando ele começou a despontar, inclusive, ele foi tido, digamos assim, como um revolucionário, porque ele trouxe ideias novas, ideias realmente de liberdade que não existiam até então. E, não raro, muitos deles, né, comparavam Jesus a um sindicalista que estava realmente revolucionando ali toda a ideia que existia até então. Porém, ninguém foi mais fiel e cumpridor, né, do respeito e da ordem do que Jesus. Ele, por exemplo, nasceu numa manjedoura, de pais muito humildes, muito simples, nunca exigiu nada de riqueza, teve uma infância muito humilde. Para compor o seu ministério, convidou ali homens muito simples, muito humildes, trabalhadores da época, e ele nunca se voltou contra a autoridade estabelecida. Tanto é que, no momento, né, em que foi questionado sobre os impostos,
Ele foi o primeiro a dizer: dai a César o que é de César. Mas, na verdade, ele sempre impôs a extinção do quê? Da crueldade, da hipocrisia, da delinquência, tá? Sempre lutou para libertar aqueles que estavam sendo subjugados. Vai ao encontro dos enfermos, dos aflitos, e oferta-lhes o quê? O amor, a compreensão, serve indistintamente, não espera recompensa e ainda padece de muita ingratidão, né? De muita ingratidão. Então, foi perseguido, como nós sabemos, recebeu uma condenação indébita, submete-se aos tormentos da cruz e não recorreu à justiça. E ninguém foi mais livre do que Jesus. Livre para continuar sempre, servindo, amando, por séculos e séculos. Tanto é que a nossa humanidade, né, se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, que liberdade é essa pregada por Jesus? Será que a liberdade apenas da Constituição, por exemplo, é apenas o direito de ir e vir, o direito... Porque quando nós falamos em liberdade, a maior liberdade, aquela que mais nós buscamos, é a liberdade financeira. Mas será que Jesus veio nos falar sobre liberdade financeira? Então, acho que aos pouquinhos que vocês vão percebendo exatamente para onde isso, no caso, iria, né? Qual é a proposição com relação a isso, né? Porque aí nos remeteria basicamente a qual ensaio? Os chamados ensaios materiais, Uhum. bom? Porque quando a então... gente fala em liberdade, a gente só imagina isso, né? A liberdade e o direito, os direitos que nós temos. Perfeito. Então, o que a gente tem, no caso, ponderar para que haja uma linha de pensamento razoável em relação ao que a gente esteja, de alguma maneira, colocando para vocês, né? Você citou sobre liberdade financeira, então, aspecto material. Sim. Tá? Na citação que você fez, você colocou exatamente o ambiente da qual, então, toda essa, digamos, construção de Cristo trouxe a sociedade de época. De época. Você deixou bastante claro que, afinal de contas, as mudanças trazidas por ele, ou as educações com relação à própria liberdade, não estariam fincadas no aspecto material. Não. Aí que faz com que a gente possa, no caso, né, imaginar sobre o lance dos mundos, né? Que reino que é o meu? O meu reino, na verdade, não é deste mundo. O meu reino é outro reino, né? Há uma colocação muito legal de Emmanuel que coloca aqui sobre... Desculpa a colocação que coloque, né? Mas que Emmanuel nos diz, né, sobre isso, que se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Então, você fala, mas peraí, que contradita. Então, na verdade... Contradição total, então, né? vamos lá. Então, tá. vamos começar a pensar sobre os elementos, de alguma forma, então, a trazer em relação a isso. Sobre o ir e vir, você sabe que uma posição da própria Constituição garante isso para a gente. Né? Todos nós temos esse direito. Embora vejamos, né, estamos todos... Vejamos, né? Se a gente, no caso, puder analisar isso de uma forma bem crua, né, posso ir e vir, está na Constituição. Então, primeira coisa que todos nós fomos convidados, você pode até ir, mas você deve, de alguma forma, o quê? Com a máscara, deve, de alguma forma, com proteções, para que você possa respeitar o próximo. Veja só o grande lance. Por que eu não posso, no caso, então, caminhar sem ela? Por que eu não posso estar sem ela? Por que eu não posso adentrar a um lugar fechado sem a máscara? Porque não é que foi cerceado o teu direito, é que você foi convidado a ter um comportamento cristão, onde, de alguma maneira, se você estiver infectado, você está passando para o outro. Ou, se alguém ali estiver infectado, você está sujeito, no caso, nessa contaminação. Então, parece que esse ir e vir, a gente, nos tempos atuais, tornou-se algo atípico, algo um tanto com uma conotação não há uma liberdade diferente. total. Isso. Então, né? Há uma modificação aí vocês entenderam nessa o liberdade, uma relativismo interpretação diferente. Exatamente isso. Né? Sobre os aspectos do pensamento e expressão, é outra discussão muito forte liberdade em relação, de expressão. Né? E você sabe muitas vezes que
um verbo, uma palavra, uma colocação que infeliz tem, de alguma maneira, pronto, eu vou atualizar, para que vocês estejam entendendo sempre que nós estamos no momento atual. Retire um participante do BBB. Por quê? Porque a fala dele foi uma fala ofensiva, foi uma fala homofóbica, e a gente tem que tomar o maior cuidado em relação a isso. Puxa, então eu não tenho expressão. Não é que você não tenha poder de expressão. Vamos começar a pensar sobre quais momentos, então, essa liberdade possa ser considerada com relação a isso. A gente volta com relação a isso, faz questão de voltar com relação ao respeito da chamada expressão, né? Mas vamos mais uma vez pensar, vamos mais uma vez analisar, então, sobre esses aspectos, sobre esses elementos colocados aqui. Interessante que quando Kardec descreve sobre a liberdade, aí ele coloca o ponto de vista social, né? Quando se fala em escravidão, você fala, imagina, já foi. O que é isso, né? Não faz parte, século XXI. Século XXI. Observe a modernidade desse mundo, né? A tecnologia da qual, então, eu falei em tecnologia, não se esqueça o quanto você estudou escravo da tecnologia. Tá? Os processos da chamada escravidão, é claro, quando você fala da escravidão carnal, moral, né, do aspecto da subjugação, nos remete exatamente àquelas pessoas confinadas no ambiente, situações extremamente desagradáveis, um ambiente completamente corrompido, né? E lógico que esses processos fazem um impacto, né, na nossa visão, extremamente terríveis, mas eles ainda sobrevivem. Quantas informações os meios televisivos... O vício. Faz com que... Bom, a gente pode chegar sobre esse, mas veja só que ainda existe o trabalho escravo. Sim. Existem as proposições escravas Todos os com relação dias a isso. Nós vemos, né, isso. E a gente não pode esquecer que quando a gente estuda sobre a escravidão, sobre os elementos, aí que vocês vão entendendo o que significa o aspecto moral da condição, né? Você pega exatamente chamada subjugação emocional. Ela é um efeito. Por exemplo, no meio do trabalho, na situação do trabalho, na situação normal do trabalho, quantas e quantas subjugações emocionais são feitas? São chamados assédios. Assédio moral. Que cabem em processos, são elencados hoje, né, com procedimentos das quais, então, as pessoas são responsabilizadas por essa subjugação. Né, das pessoas ali. E a liberdade da pessoa que está trabalhando, né, e, de repente, então, acaba sendo subjugada no próprio meio do trabalho. Quanto à sociedade, já comentamos sobre isso, né? O quanto, então, de alguma forma, né, isso nos é colocado. Sobre a forma dos pensamentos, as imposições pelas quais, então, muitos acabam sofrendo. Isso vem, muitas vezes, vocês podem achar incrível, né? Não acredito nisso. Gente, possa você analisar que, muitas vezes, essas formas de pensamentos, eles são, de alguma maneira, flutuados pela própria família, onde seria o primeiro elemento social experimental, sim, do que é viver em sociedade. O primeiro núcleo, né? O menor núcleo, digamos, então, para que você possa imaginar exatamente uma célula de todo o composto da chamada sociedade. O que acontece? As imposições de uma educação tanto retrógrada de um pai, por exemplo, né, que acaba impondo aos filhos posições e comportamentos que devem ser, de uma forma, reanalisados, repensados. Isso existe, continua existindo. Quando se fala em escravidão, a escravidão emocional provocada, muitas vezes, do relacionamento. Sim. Tá? Do relacionamento. Onde, então... É o grande e o pequeno. Há sempre um pequeno que é, muitas vezes, subjugado. Impõe. Isso, inclusive, provocando essa escalada absurda, né, dessas violências contra a mulher, do feminicídio, da qual, então, você fala, puxa, mas... E aí? Sim, porque ela foi tolhida completamente com relação à sua forma, ao seu pensamento, né? Quantas mulheres conseguiram se libertar, né? Não só pelo desenlace, digamos, então, quando eu falo desenlace da emoção, desenlace de um casamento, né? Mas, no real propósito, que elas conseguiram, de alguma forma, fazer com que o seu pensamento fosse ouvido, fosse considerado, né? Tudo isso houve uma mobilização, processos desgastantes em relação a isso, mas ela ganhou a liberdade e ganhou a possibilidade de viver
né? Sobre a sua cultura, o seu pensamento, a sua posição. Então, essa escravidão emocional é algo extremamente contrário, né, à ideia da liberdade. Mas veja que eu não estou discutindo liberdade econômica, estou discutindo a liberdade emocional. E é isso que a gente, aos pouquinhos, no caso, né, passa a constar exatamente com relação ao próprio tema. Quando se diz assim, escuta, mas sobre pensamento, eu não tenho liberdade de pensar, né? Afinal de contas, não é me dada essa condição, eu não posso, então, de alguma maneira, pensar exatamente sobre um fato, outro fato. Claro que você pode, claro que você pode. Eu diria que aí você tem a chamada ideia do absoluto, que aí você, no caso, tem toda a condição, então, de fazer a manifestação do seu pensamento, né? E é triste quando, muitas vezes, né, o outro quer saber o que você está pensando, né? Fala, não, imagina, mas claro que você está pensando. Claro que você está pensando, inclusive está numa resposta que possa ser dada, numa posição que seja sua, ele está ali de alguma forma tentando colocar, tentando subjugá-lo, e você está com o seu pensamento voltado a um outro aspecto, né? Então, de alguma maneira, a liberdade de pensar é conferida ao espírito. Ele consegue, né? Ele consegue, então, ele goza, o homem encarnado, no caso, então, ele acaba gozando de limitada liberdade, pois não há como pôr no caso, um filtro, né? Aqui ele fala em peias, mas, na verdade, seria o quê? Vai colocar alguma coisa que possa impedir essa forma de pensamento. Não. Então, aí vocês entenderam o que é o absoluto. Esse absoluto é... Veja que você, quando externa esse pensamento, ele se torna relativo. Porque aí vai depender da sociedade que esteja, no caso, inserido. Bom? Mas quando você tem o seu pensamento, a sua forma, né? Veja, não é a liberdade de agir, mas de pensar. Esse é o total, esse é o absoluto. Se você manifesta o seu pensamento, com certeza você passou a relativá-lo. Ah, sim. E aí porque tem o outro. Tem o outro. O outro é sempre o mais importante. Né? Isso, e muitas vezes acontece esse fato, que o outro é sempre o mais importante, você ser subjugado, aquela história toda, então, né? Os espíritos esclarecem a Kardec que, quanto com relação à liberdade de pensar, o pensamento, né, você pode até deter o voo desse pensamento, porém você não pode aniquilá-lo, porque é teu pensamento. O pensamento, no caso, é teu, né? E, pasmem, né? O quanto é importante, você fala assim, ótimo, então agora, de alguma maneira, né, tem toda essa capacidade, toda essa condição. Mas veja que, de alguma forma, nós nos tornamos responsáveis pelos nossos pensamentos. Falando, puxa, mas eu não tinha liberdade de executá-lo? Tem. Então eu posso pensar o que eu quiser. Não. É incrível isso. Não. O nosso pensamento tem um poder incrível. Nosso pensamento é energia. Discutimos e a partir isso do conhecimento, né, sim, nós sabemos disso, né? O quanto eles são importantes. Essa tecnologia pela qual agora nós estamos nos divertindo em tentar conversar com vocês é a mesma tecnologia do mundo espiritual, né? No caso, a gente chega até a dizer que estamos copiando a vivência do mundo espiritual. Então, o que acontece? Acontece que, de alguma maneira, a gente plasma os nossos pensamentos. E é isso que vocês acham, muitas vezes, assim, um tanto, meu Deus, né? Fora do contexto. Não, não, não. Você pode pensar, só que as tuas telas mentais, de alguma maneira, elas poderão ser absorvidas, poderão ser identificadas pelo mundo desencarnado. E a melhor mensagem para vocês durante tudo isso, durante o pensamento, durante esta ideia e pensamento que ele está construindo, é que vocês não se esqueçam, nunca, de maneira, vão perder essa imagem, principalmente a nossa geração, os desenhos animados, principalmente os desenhos que, no caso, então, eram feitos numa página de um papel, numa página de um jornal, numa página de um livro, no caso. Então, para que haja manifestação, vinha aquela bolinha do pensamento. Tudo bem? Aquela imagenzinha do pensamento, então. Então, o personagem pensava em alguma coisa. As histórias em quadrinho. Vocês perceberam o que eu quis dizer, né? Demorei um pouquinho, mas que eu cheguei lá. E, a partir daí, então, está imaginando. E o outro não está percebendo o que está acontecendo. O mundo espiritual funciona basicamente assim. Nós emitimos nuvenzinhas de pensamento, considerações de pensamento a todo instante, a todo momento. E a partir daí que a gente se torna, muitas vezes, interessante ou desinteressante. Nós atraímos aqueles que estão na mesma sintonia dos nossos pensamentos. E aí que você percebe, então, puxa, então nem aí
Olhe, talvez você possa imaginar da liberdade de executá-lo, que é a nossa discussão. Você pode executar o pensamento que você quiser. Bom? Só que a construção desse pensamento é tua responsabilidade. Mesmo que você não tenha feito o quê? A concretização desse pensamento, manifestando, falando sobre ele. Então, mas é interessante, porque quando nós falamos em liberdade, vejamos que às vezes nós somos tolhidos por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Quando eu disse sobre os vícios, por exemplo, não vou nem tocar em vícios químicos, vou falar no vício da tecnologia. Quantas pessoas hoje estão viciadas em redes sociais, em tecnologias, e vão perdendo a sua liberdade muitas vezes. Mas a liberdade da qual eu gostaria de realmente enfatizar é a liberdade que Jesus nos trouxe. Então, Perfeito. Paulo coloca para a gente, Paulo, né, o grande apóstolo, em Gálatas, coloca para a gente, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede servos uns dos outros pelo amor. Incrível, né? Então, nós poderíamos, sim, porque relembrando, então, do cativeiro, da violência em que viviam os homens, tá certo? Nas arenas, né, como senhores, escravos, na época de Jesus. O grilhão implacável do ódio garantindo impunidade aos crimes de raça. Olha, estou falando na época de Jesus. Agora, vamos linkar? Vamos relacionar? Será que isso ficou só na época de Jesus? Não. Observemos, era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado, do dinheiro. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue. Só uma interrupção. Você vê só. Guerra. A guerra é significado de imposição e não de libertação. E a humanidade nunca ficou um dia sem guerra. Sim. Né? Então... E Cristo veio. Então, vejamos que a liberdade de que Jesus nos fala é a liberdade espiritual e moral. É uma liberdade muito diferente, conquistando a libertação espiritual do mundo. A preço do sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Então tem liberdade. Eu tenho essa escolha, tá? Eu posso, sim, lutar, conquistar a minha liberdade. Sempre lembrando que a nossa verdadeira vida, né, não é essa vida aqui no mundo encarnado. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos. Porém, Jesus nos deixa muito claro, né, de que quando nós enfatizamos em nossas vidas os fatores essenciais da vida, quando nós buscamos o equilíbrio do amor, o Evangelho ainda nos diz assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que habitam hoje. Então, nós observamos que nós não subimos os degraus necessários para que o nosso planeta fosse um planeta hoje de espíritos superiores. Exatamente por quê? Principalmente pela falta de amor, né?
porque nós valorizamos, na verdade, o egoísmo, o orgulho, é esse vício que nós, digamos assim, né, no dinheiro, porque nós sabemos o quanto ele é importante, mas ele não deve nos subjugar. E quantas vezes nós nos subjugamos pelo dinheiro, pelas nossas vontades em detrimento ao próximo. E Jesus veio nos ensinar justamente o contrário. A liberdade de que nos fala Jesus, as bem-aventuranças de que nos fala Jesus, são as bem-aventuranças do dever cumprido. Então, não só do direito, porque muitas vezes nós pensamos na liberdade, porque eu tenho direito, é o meu direito, mas e os meus deveres? Sim, sim, nós seremos livres quando nós realmente exercitarmos os nossos deveres, não é? Então, quando eu sou realmente coerente nas minhas atitudes, em sociedade, por exemplo, não precisa ninguém, né, nos cobrar em relação à nossa postura em sociedade. Nós sabemos o que é certo e o que é o errado. O que, muitas vezes, como nós sabemos, né, é lícito, tá? Mas não nos convém. Então, o que é que realmente nos convém? O que é que realmente nós podemos fazer? Então, quando nós cumprimos os nossos deveres, quando nós interpretamos muito bem quais são os nossos deveres, quais são os nossos objetivos nesse mundo, os nossos comprometimentos, né? Aí nós teremos a nossa liberdade. Por quê? Porque nós estaremos colaborando com o próximo, nós estaremos enxergando o outro como nosso verdadeiro irmão. E a partir desse momento, irmão quer dizer ter pelo outro a mesma consideração que eu gostaria que tivessem comigo. Então, a partir desse momento, eu tenho liberdade. Qual liberdade? A liberdade da certeza do dever cumprido, da paz e do equilíbrio que nós tanto buscamos. Porque quando nós falamos em liberdade, essa palavrinha liberdade, ela nos sugere o quê? Alegrias, realizações, né? Momentos, né? De total felicidade, tá certo? E realmente é, mas é uma felicidade muito diferente da felicidade material, não é? É a liberdade do dever cumprido, do dever cristão, do amar, do respeitar ao próximo, de agirmos adequadamente, de estarmos atentos a tudo que estamos fazendo, sempre no sentido de sermos melhores, fazermos melhor sempre, né? E, consequentemente, nós teremos o quê? Com a espiritualidade, agindo dessa maneira, nós teremos também a liberdade de sincronizarmos os nossos pensamentos com espíritos também que agem, pensam e exercitam da mesma maneira. Seria essa a liberdade? Então, seria a conquista? Será a conquista, mas, a gente, no caso, vai percebendo assim, quantas modificações, quantas mudanças, e toda mudança, toda e qualquer que seja a pequena alteração, ela sempre mobiliza da gente um aspecto, diria até de energia, né? Capaz para executá-la. Nada é feito naquele ponto, digamos, então, estático, né? Qualquer alteração, Nada é você precisa ter uma movimentação muito necessária. Difícil. Você precisa né? ser proativo, né? Proativo. Muitas vezes, para que uma determinada instalação física aconteça, você quebra, você derruba literalmente o antigo, né? Muitas vezes se aniquila todo o antigo, toda aquela emoção do antigo, e ali você acaba levantando, né, um produto novo, uma situação nova que vem atender, digamos, a uma sociedade. Eu preciso que ali seja instalado, digamos, então, uma UPA, um núcleo de atendimento, né? E o prédio da qual a gente tem, no caso, disponível, não cabe, né? Mas ele é tão simpático, né? Ele estaria há tantos anos. Não dá. Eu preciso modificar isso. E é doloroso. Você pode achar que essa materialidade não seria dolorosa. Claro que o é, né? Então, essas modificações,
Elas são modificações das quais, então, elas são imperiosas, são interessantes, né? Mas é inegável que a gente precisa deixar essa situação A estática zona da de própria... conforto. Porque não dá Não para dá. que... Não dá. Não dá. E quando você, no caso, lia o texto, eu ficava imaginando cada vez mais assim, por que nós, do meio espírita, a gente fala sobre pátria espiritual? Uhum. Quando você fala em pátria, você fala exatamente o quê? No teu local, na tua existência, na sua identificação, onde os teus modelos lá estão, onde o que você gosta lá esteja, né? E a partir daí, então, você percebe, de alguma maneira, né, que essa remessa, essa pátria, é a verdadeira vida. Uhum. Então, os pensamentos de Cristo, né, no caso dessas modificações, que ele sempre, de alguma maneira, nos colocou informações que poderiam nos remeter a essa liberdade. Pasmem, né? Quantas obras informativas a respeito. Vamos pegar André Luiz como primeiro exemplo, vai? As passagens pelas zonas umbralinas, por exemplo. Então, você fala assim, puxa, mas qual é a forma de evitá-la? Muitas vezes se discute que, dependendo, não. Pelo menos assim, um certo relance, ou coisa que o vale, estaremos experimentando, né? Mas quando se fala em zonas umbralinas, se sempre fala em falências espirituais de nossa construção. E a partir daí, então, o que acontece, né? Acontece que você passa a ser aprisionado em suas emoções. Uhum. Bom, se eu sou aprisionado, a minha liberdade deixou de existir. Por que deixou? Porque você não tem uma construção, você não tem um elemento, digamos, então, ideal para fazer com que você passe por esses processos, avance por esses processos, sem que esteja, de alguma forma, o quê? Aprisionado, né, a fatos antigos, a fatos das quais, então, ainda você não tem resolvidos. Quantas partes da literatura espírita fazem narrativas de que vários espíritos estão aprisionados... Nas suas próprias emoções. Não, mas não só nas emoções. Quando eu fiz assim, eu quis colocar aprisionados mesmo. Ou seja, mas como? Prisão no mundo espiritual? Sim. Sim, mas veja que o reverso sobre isso está interligado sobre o quê? Que você, infelizmente, não deixou para trás os vícios, não fez essa mudança tão importante. Importante que nós façamos já, né? Mas a mensagem de Cristo, ela tem exatamente sobre esse fato, que a gente conquiste essa liberdade, para que, de alguma maneira, a gente possa, no caso, né, conhecer a condição, então, de estar no mundo espiritual de uma forma muito, muito tranquila, de muita paz, digamos, então. Quanto isso é primordial, quanto isso, no caso, então, é extremamente, digamos, mais do que condicionado, mais do que informativo. Agora, é interessante, né? As informações pelas quais, não sei se vocês possam dividir comigo a preocupação com relação a isso. Quando se fala com relação à informação da liberdade, você pode, no caso, imaginar que as crenças, de alguma maneira, são responsáveis em relação a isso. Elas, de alguma maneira, colocam propostas. As filosofias, vou falar das religiões, no caso, ter mais tranquilidade na conversação com vocês, como as religiões, de alguma maneira, se apoderaram desse aspecto. Eu tenho a liberdade. Eu tenho liberdade, né? Então, veja, a minha igreja consegue conferir a você a liberdade. Tudo bem? Tudo bem. Então, vem até mim, porque eu vou educá-lo a ter a liberdade. E é quando, então, fiel a essa crença, passa a observar, se ele filtrar em relação a isso, o quanto ele passa a ser constrangido e subjugado por aquele pensamento religioso. Mas veja, não, é importante que eu mantenha, é importante que aqui esteja, porque de alguma forma eu vou conquistar a liberdade. Mas veja só, é imposto modelos, forma de vestuários, inclusive. Usar só uma determinada roupa. Uma determinada roupa, um determinado corte de cabelo, às vezes, né? E você fala assim, puxa, mas, gente, se vocês, no caso, pensarem nas religiões, pensarem nos elementos filosóficos contidos em cada uma delas... Elas não podem nos subjugar. Não podem nos subjugar. Não podem. Aí você fala assim, tá bom, então já senti a tua fala. Então, o espiritismo, ele é irresponsável. Tá bom? Um dia eu ouvi isso. Então, o espiritismo é uma filosofia irresponsável. Por quê? Porque dá liberdade de tudo. Você pode fazer tudo. Você pode. Exatamente. Você pode fazer tudo. Eu não sei se vocês imaginaram ou já tiveram essa informação. Não há uma linha
não há um termo, não há uma pergunta, uma resposta Que não cerceie. que nos cerceie. Fica à vontade. Você tem o livre-arbítrio. Pronto, aí entraríamos naquela fala até do último tema Do último nosso, tema, né? Sobre livre-arbítrio. O problema é teu, né? Você, no caso, acaba tendo a sua vida, a sua situação, né? Não há constrangimento. O Espiritismo se preza exatamente com relação a isso. No qual, então, se é uma crença respeitável, se é uma crença sincera, se é uma crença, no caso, ideal, de alguma maneira, faz com que você receba sinais e propostas para a prática do bem. A prática do bem. Então, vamos lá. Parafraseando Kardec, você, no caso, reconhecerá os espíritas não é pela leitura que ele faça, pelas obras que ele leia, ou pelas construções efetivas que ele execute, pelos centros que ele abra, pelas reuniões mediúnicas que ele frequente, ou pela quantidade de palestras que ele tenha feito, ou coisa que eu valha. Não. Pela sua transformação moral. Transformação moral. Então, a prática do bem, o amor inserido na palavra de Paulo, né, é fundamental. E a gente percebe que, infelizmente, quantas e quantas crenças, é uma interrogação que eu faço a vocês já pararam para analisar, porque qual é a função da crença? Libertar, não é mesmo? Fazer com que o fiel, de alguma maneira, se sinta livre. Perfeito? Mas, para ser livre, olha, tem que se fazer isso, aquilo, tal, tal, tal. É uma gama de imposições, quando, inclusive, essas imposições muitas vezes não se convertem, infelizmente, gente, no aspecto financeiro, né? Com pagamentos, onde muitas vezes o salário tão pequeno daquele fiel, ele é parte dele, né? Digamos, então, conferido para que haja sustentação daquela igreja, do fato daquela crença se estabilize, então. Isso não é liberdade. Isso não é conceder, digamos, então, àquele que está naquela expectativa, a condição da liberdade. A melhor posição, então, dentro disso, é que a gente tem que, mais uma vez, analisar. Quando eu citei a vocês, então o Espiritismo é irresponsável, né? Puxa vida, né? A irresponsabilidade deve ser tratada sobre qual aspecto? Veja, aqui você tem liberdade. Porém... É a fé. Porém, é uma fé raciocinada, é uma fé interpretada, né? Onde nos cabe, mais uma vez, retornar só como frequência, ideia para vocês, que seria basicamente, então, aquela colocação feita pela gente há minutos, né? Você pode pensar tudo. Pode. Entenda, liberdade, você responde pelo seu pensamento. Sim. Bom? Então, a gente vive, então, sob todo esse filtro, sob toda essa condição. E, então, lembrando que a verdadeira liberdade é a liberdade em Jesus, não é? É a liberdade da paz, do dever cumprido, do amor ao próximo, da caridade. Essa é a liberdade, porque esse dever cumprido é que nos dá o equilíbrio. Emmanuel termina nos dizendo assim: devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade, a verdadeira vida. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao amor, ao dever cumprido, né? Tá? Ao dever, ao amor, aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, essa liberdade vitoriosa é a liberdade espiritual e moral. É a certeza do dever cumprido, de que estamos evoluindo, estamos fazendo melhor, somos cada dia melhores. Essa é a verdadeira liberdade, essa é a conquista que todos nós devemos buscar cotidianamente, certo? Certo. Você fez uma colocação, não durante o tema, mas no preparo, né, que sempre faz obviamente sim, né? Preparamos muito.
Nem sempre sai como preparamos, né? Mas Mas preparamos de alguma muito. forma a gente procura Uhum, sempre fazer com que o tema tenha uma certa linha, né? Uma linha uhum. ideal, né? E você colocou sobre aquelas Um pessoas, exemplo. como exemplo, É, aquelas pessoas, é. me chamou a atenção, falando, olha bem, olha Então, para essas e pessoas isso tão assim, tranquilas. e eu tenho observado muito que isso independe da idade. Independe da idade, tá? Nós temos jovens na sala de aula e temos pessoas no nosso convívio cotidiano, mais novos, mais velhos, da mesma idade, que são pessoas assim tremendamente em paz, tá? Elas têm uma postura de vida ideal, invejável, de muito respeito ao próximo, principalmente, de se envolverem em atitudes, em atividades voluntárias, de apoio, de ajuda, de prática da caridade, e são pessoas em paz. É interessante porque, muitas vezes, essa semana ainda, com um amigo, aconteceu isso, do outro perguntar, puxa vida, mas nada tira você do sério? Parece que você está sempre, nossa, no meio dessa pandemia, você está sempre em paz, equilibrado, com a mesma postura, né? Uhum. E ele só sorriu, ele falou: é a certeza, são as certezas que eu tenho na vida. E quais são as certezas que nós devemos ter? Primeiro, né? Nosso reino não é deste mundo, esta não é a nossa vida. Nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós sabemos que nada acabará aqui, muito pelo contrário. Então, vamos agir, vamos fazer para que nós tenhamos esta paz e essa liberdade aí, né? Para que nós realmente tenhamos uma liberdade vitoriosa. É essa transformação diária. E sempre os ensinamentos de Jesus. Pensar no bem, para o bem, amar sempre e a prática da caridade. Sermos melhores a cada dia. E a gente sempre, no caso, coloca para vocês, às vezes exemplificando, daqui a pouco coloca o exemplo, né? Mas o quanto é importante que a gente, no caso, pense da seguinte maneira. A partir do instante que a gente, no caso, saia de um ambiente, por situações normais, ou muitas vezes por situações das quais, então, somos devolvidos à pátria espiritual, digamos, então, né? É muito importante, no caso, deixar organizado, Uhum. organizado. Se a coisa assim extremamente chata, muito assim, digamos, desagradável, né? É quando você adentra um quarto que alguém utilizou aquele quadro durante um certo tempo, liberou aquele quarto, um quadro de aluguel, por exemplo, vai, como se fosse um lugar que você dividisse com alguém, né? E aquele esteja totalmente desorganizado. É desagradável. Primeiro que você percebe assim, os hábitos da pessoa, quem esteve ali, as situações pelas quais, então, inclusive, pensava ou deixava em comportamento. Quanto é legal você entender, agora eu vou chegar no ponto porque pensei sobre isso, que nós precisamos deixar nosso plano Terra organizado. Organizado. Uhum. Porque outros virão. Será para nós assim, uma falta de caridade extrema de nossa parte, não deixar exatamente este berço, este local, esse planeta, de uma maneira adequada para outros que, no caso, virão. Para outros que virão. Sendo que nós mesmos, Uhum. com uma certa convicção, retornaremos, digamos, então. Né? Quanto é importante a gente perceber exatamente sobre isso. Sempre melhor, né? Melhor. Então, você fala, poxa, mas eu quero assim, eu sou desse jeito, eu sou livre para realizar isso. Não é. Não é bem Lamento, assim. não é bem assim. Você estaria afetando a vinda do outro. Né? E aí, né, sempre o nosso apelo com relação a isso, que vocês sempre, no caso, analisem muito em relação a isso, pratiquemos essas mudanças, esses filtros ideais, que, digamos, então, tão importantes para a nossa própria existência. Se o pensamento é uma liberdade, a prece, com certeza, é o efeito característico para fazer com que esse pensamento viaje, né? Exatamente por esse mundo afora. Né? E tenhamos essa potência realizadora. Nós temos. Então, né? que a uma prece... liberdade que nós temos. A prece é uma liberdade que nós temos. Então, ore mesmo. Vamos orar para um mundo melhor. Vamos orar para uma sociedade mais justa. Pela saúde, pela proteção de saúde, todos. pela proteção da família, né? Que Todos estão estão sofrendo, dos doentes, médicos,
né? Então, quanto é importante que a gente, de alguma forma, então, possa colocar um ensaio efetivo em relação a isso, uma proposta efetiva com relação a isso. Ok? Ok? Vamos agradecer, então. Agradecemos a todos pela companhia, sempre rogando a Jesus que proteja, ampare, que nos dê cada vez mais liberdade de sermos e de entendermos que precisamos ser melhores. Que Jesus nos abençoe. Uma ótima semana e muita proteção a todos. Que assim seja. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês. Um beijo grande. Felicidades, viu, gente? Tudo de bom.